Momento da Criança. Apresentação: Adriana Souza. Você tem filhos ou convive diariamente com crianças pequenas? Em caso positivo, é muito provável que você já tenha reparado no gigantesco número de publicidades que são diretamente direcionadas para esse público, destacando a força do consumismo infantil. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a psicóloga Lívia Marques. Ela é especialista em terapia cognitiva comportamental e é muito importante a gente saber mais sobre esse assunto, gente? Bom dia, Lívia. Seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira. Muito obrigada, bom dia a todos. Lívia, então, como é que os pais podem lidar com esse mundaréu, esse mundo de informações que podem até estimular o que os filhos se tornem consumistas desde cedinho, crianças consumistas? Como é que os pais devem lidar com isso? Então, o que acontece, Eu sempre digo o seguinte: a propaganda, a publicidade, ela sempre existiu e sempre vai continuar existindo. A grande questão é de como a gente equilibra essas informações e como a gente trata e age tudo isso perante os nossos filhos. Uhum. Então é importante que a gente saiba ter um equilíbrio, saiba colocar limites e que a gente também saiba falar não para essa criança. Uhum. E aí, Lívia, nesse caso, vamos botar um exemplo, aquela famosa cena que a gente já viu até em comerciais, que a criança quer porque quer aquele brinquedo, aí teima, bate o pé, se joga no chão, aquela coisa que de repente o pai não pode comprar aquele brinquedo. Como a melhor forma que você pode passar para os nossos ouvintes, para o pai ou a mãe explicar essa situação de que não tem condição de comprar? Às vezes realmente tem um brinquedo caro e os pais não têm condição, de dar esse brinquedo. Como é que a melhor forma de fazer essa abordagem com a criança? A primeira coisa que eu digo é a seguinte: os pais devem ter um diálogo aberto com esta criança. Uhum. E aí, como é que a gente vai fazer esse diálogo? Tudo a gente vai medir pela idade dessa criança. Óbvio, a gente vai falar de um jeito com uma criança de 6 anos e com um adolescente. E aí, tem sempre essas cenas, a gente vive essas cenas, a gente vê essas cenas. O que acontece? A gente precisa falar para essa criança: quando você se acalmar, a gente conversa. Uhum. Porque hoje a gente não vai poder comprar esse presente, ou esse brinquedo, ou esse produto, porque o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, quem estiver com essa criança, não tem dinheiro ou não pode adquirir. Ou então, não está na época da gente comprar presente. Uhum. A gente precisa deixar muito claro que presente não é a todo momento. Ah, sim. A gente precisa saber que a frustração e o não são importantes. Porque essa criança vai crescer e ela vai lidar com a frustração todos os dias. É verdade. Então, ela se aprende a partir de criança. Uhum. E segundo o seu, tudo que você já tem esse contato no diário com isso, as crianças são mais vulneráveis que os adultos nessa parte de anúncio, desse bombardeio de anúncios, ou não? A influência é a mesma em adulto e em criança? Então, a propaganda, ela é feita direcionada. Uhum. O marketing é feito direcionado. Sim. E hoje, gente, além dos comerciais, a gente tem a TV a cabo que tem, por exemplo, canais infantis. E nesses canais infantis, eles bombardeiam realmente. Nossa, aí vai direto, Mas também, sim. Mas quando se fala de adulto, nós também somos bombardeados o tempo todo. Uhum. Isso aí não tem para onde a gente fugir. Uhum. Então, a influência acaba sendo bem parecida para ambos. Tá. Mas a criança não possui o filtro que a maioria dos adultos deveria possuir. E aí, que dica você pode dar para os nossos ouvintes, justamente para tentar encontrar esse equilíbrio, pelo menos, de consumo consciente, tanto para os pais quanto para as crianças? Que dicas você pode dar para a gente? Uhum. Primeira coisa,
A gente não pode substituir a nossa presença, a qualidade de tempo que a gente tem com os nossos filhos ou com as nossas crianças com presentes. Uhum. Essa é uma das coisas mais importantes. É verdade. Outra coisa, a gente precisa dizer para eles não. Mas quando a gente disser não, a gente precisa explicar o porquê que está sendo dito aquele não. Olha, não vamos comprar esse presente hoje, ou não podemos comprar, porque nós temos uma prioridade, ou porque não está na época de comprar presente. Eles precisam aprender isso. E nós adultos também, quando eu falo de prioridade. Sim. Então a gente precisa ter uma coisa racional dentro da nossa cabeça, para que a gente, como adulto, responsável e espelho por essa criança e adolescente, a gente possa passar isso para eles. Uhum. E também não achar que o presente vai compensar, né? Na verdade, é até preferível passar pouco tempo com a criança, mas um tempo de qualidade, não é o tempo que vai fazer, né, a diferença. Sim, é um tempo de qualidade. Né? E como é que os pais podem inserir, né? Que dicas, também outras dicas que você pode dar para os nossos ouvintes, para os pais conseguirem inserir a criança nesse dia a dia de orçamento familiar, para a criança entender, né, da importância do dinheiro, de onde tem que ser, né, a prioridade. Que dicas você pode dar para os pais? Sim. Eu tenho um artigo muito legal em que eu falo o seguinte: a importância do nosso trabalho. Uhum. Do adulto, né? Uhum. Muitos adultos, quando vão falar com os filhos do trabalho, falam de forma negativa. Então, assim, poxa, você está me perturbando e eu estou trabalhando para poder comprar o presente que você quer de Natal. Esse tipo de fala é uma coisa negativa. Pois é. É muito negativo, por mais que o trabalho seja estressante. Uhum. Mas a criança, ela vê o trabalho de uma forma negativa. E é muito melhor a gente inserir essa criança no nosso contexto da seguinte forma: olha, o papai ou a mamãe estão trabalhando para que a gente consiga, por exemplo, fazer aquela viagem que a gente tanto quer. Uhum. Então, por exemplo, você quer... Dia das Crianças está chegando. Você quer um presente ou a viagem que você tanto fala? Porque se a gente for comprar o presente, a gente vai gastar tanto e não vai ter dinheiro para a gente fazer essa viagem. Uhum. E aí a gente vai explicar esse contexto para essa criança. Sim. Ou para esse adolescente. Sim, sim. A gente precisa trazer de forma clara, com uma fala que eles entendam, a situação que a gente vive. Lívia, no fim, o diálogo é a melhor forma, né? É sempre conversar e tentar explicar. Às vezes, essa coisa de compensar com presente, aí não se conversa, né? Também não é muito bom. O importante mesmo é ter o diálogo, na verdade, com todo mundo, né? Com a família, para ter uma harmonia familiar. Lívia, muito obrigada por ter esclarecido a gente, ajudado. Com certeza ajudou bastante os nossos ouvintes. Você deu dicas ótimas. Quer deixar contato pra gente? Eu atendo aqui no Rio, na Tijuca. Uhum. O meu contato é 21 99713 6690 ou pelo Instagram @psicol.liviamarques. A gente pode seguir lá no Instagram, psicol.liviamarques. Lívia, obrigada mais uma vez. Espero conversar com você em breve com outro assunto, né? Porque é sempre bom ajudar os nossos ouvintes aí que de repente precisam de uma ajudinha. Ah, que bom, estou à disposição. Obrigada, querida. Beijo. Muito obrigada, beijo. O Rio amanheceu cantando, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. 1400 AM, a emissora da fraternidade.